Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque agora já sabeis que esse infeliz que estás repelindo, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, ao reconhecê-lo, no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Desejava que compreendesses bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnado neste momento. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale o outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Bonito, né? Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para mais uma tarde de estudos. Pedimos em Teu nome que envie os Seus emissários, os responsáveis por esta obra, o livro No Mundo Maior, escrito pelo nosso Francisco Cândido Xavier, o querido Chico, como o chamamos, e o André Luiz, esse espírito bondoso que tanto nos esclareceu, tanto nos esclarece, tanto trabalha por cada um de nós aqui na Terra, na face do globo. Que eles nos ajudem, que o altivo, com os espíritos guias da nossa casa, também possa estar a nosso lado. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo, o diretor da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. A gente está iniciando o livro No Mundo Maior, né? Nós lemos o prefácio do nosso Emmanuel em 2 aulas. Nós lemos com bastante calma. E vamos iniciar hoje o capítulo 1. Entre dois planos. Esplendia o luar, revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul. Confinando com a amplidão, o quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto,
deixando entrever a vasta planície recamada de arvoredos em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gases voaçantes. Evoquei, nesse momento, a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. Olha aí o nosso André Luiz sendo poeta. Que linguagem bela, né? Ó, maravilhosos cúmulos. Cúmulos é um tipo de nuvem. Tem estratocúmulos, tem o CB, todo mundo conhece o CB, né? O CB que pode derrubar até avião. E mais para o sul, ele descreveu aqui os cirros, outro tipo de nuvem. Quem é meteorologista que conhece, ele olha para o céu e sabe o tipo de nuvem que está no céu, sabe mais ou menos a altitude que ela se encontra, e ele traz nos noticiários do tempo para todos nós. E como ele diz aqui, simbolizando adornos de gases voaçantes. É uma linguagem simbólica, né? Poética, da beleza do céu. Da beleza do céu. À noite. Devia estar um céu bem límpido, né? A solidão imponente no plenilúnio infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. Vocês estão entendendo as frases? Se não entender, perguntem. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu vou ao dicionário. A solidão imponente do plenilúnio. O que é o plenilúnio? A noite de luar, né? O luar. Infundia-me quase terror pela melancolia. A melancolia é uma tristeza, uma certa tristeza, de que sua majestosa e indizível beleza. De sua majestosa e indizível beleza. A beleza do luar. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão, que eu, entretanto, não chegava a emitir. Olha, isso é uma lição de como se meditar. Tem vários tipos de meditação. Ele olhou para o céu, viu toda essa beleza e lembrou-se de Deus. E agradeceu. Então a gente deve buscar essas paisagens, essas pinturas celestiais na natureza, tanto no céu, quanto no mar ou na montanha, seja onde for, na mata, na floresta, como Leon Denis via Deus em tudo isso. E nós também, para termos um momento de paz, de interiorização, de reflexão. Porque o dia a dia é muito tumultuado. A gente sai de uma situação para outra, de um pensamento para outro, a todo momento. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno. Então vamos ler de novo, porque eu mudei de página. Vamos aqui, ó. Em plena casa da noite, rendia culto de amor eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. O luminoso disco lunar irradiava, destarte, maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos
iniciara-se a evolução terrena e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira os passos dos conquistadores, norteara a jornada dos santos. Testemunha impassível, observar a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo. Brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua, solitária e alvinitente, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da lei divina. Que bonito, né? Vocês entenderam o texto? Você entendeu? Muito bem. Se não entender, é só me perguntar. Vânia, Valéria, Verônica, Vanessa. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. Vocês estão observando que em cada livro tem um instrutor, né, para cada missão. Aqui é o Calderaro. No missionário foi o Alexandre. Entre a terra e o céu, não. O livro passado foi... Olha a cabeça essa hora, que a gente acabou de estudar o livro. Como é que foi o nome do livro que nós acabamos de estudar? Obreiros da Vida Eterna. Ali, Obreiros era o Jerônimo, né? Não, era o Alexandre, o chefe da equipe de André Luiz. Era o mesmo Alexandre dos missionários. Aqui mudou para o Calderaro. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderário interrompeu-me a meditação. O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Não viajávamos ambos sem objetivo. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio dedicara-se de há muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano. Renunciara a posições de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. Então você vê que como tem espíritos abnegados, como o Calderaro aqui,
que ele acabou de dizer, é o Calderaro não, o Eusébio, o Calderaro está falando do Eusébio, abnegado, paladino do amor cristão em serviço de auxílios a companheiros necessitados. Esse espírito Eusébio, dedicara-se muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano, renunciar a posições de realce e adiar a sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Então esse espírito chamado Eusébio deixou de ascender a regiões mais elevadas para ficar socorrendo os aflitos, os necessitados, os famintos de luz, como ele colocou aqui. A gente vê um doutor Bezerra negando um convite de Maria para trabalhar em outro plano, rogando a ela que permitisse ele continuar na terra, enxugando as lágrimas dos encarnados e desencarnados que sofremos aqui na crosta. Olha como tem alma generosas, almas, espíritos verdadeiramente cristãos. Alguma pergunta até aí? Diogo, quando a gente está com muita sede, a gente quer o quê? Hein, Diogo? Como é que se chama aquele líquido? Ficou lá, a gente levou para a menina lá. Superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos, ao círculo carnal e a discípulos recém-libertos do campo físico. A enorme instituição a que se dedicava direção fulgurante, regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda a espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o indefesso missionário, malgrado o constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação, para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Olha, para ensinar a outros espíritos, encarnados e desencarnados, ele descia a regiões inferiores, porque esses não conseguiam subir até ele. Então você vê a generosidade desse espírito, né? Obrigado, tá? Não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico, e a ele se referira com o entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. O assistente a seu turno prestava serviço ativo na própria crosta da terra,
a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que entre os estudiosos do mundo poderíamos chamar psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem, e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebi em ensinamentos excursionava em outra região, a labotar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me nos desejos. Então, até o momento, ele está descrevendo, né, o local, descreveu o ambiente, a noite de luar, com aquela linguagem poética dele. Apresentou-nos aqui, o André Luiz apresentou-nos aqui 2 novos instrutores, o Calderaro, que ele estava sob a orientação sobre as ordens de Calderaro, e Eusébio, que era o chefe do Calderaro. Eu me lembrei aqui do altivo. Eu sempre me senti subordinado a ele quando trabalhava com ele. Mas ele definiu aqui muito bem essa subordinação, uma subordinação com amor. Tem mais amor do que você se sentir. Eu sempre me senti ele superior, né? Sempre me senti subordinado, mas com amor. Assim se sentia Calderaro com relação a Eusébio. Então, até aqui ele está apresentando o trabalho que vai se iniciar. Então, nós sabemos que Eusébio trabalha junto à crosta, a encarnados e desencarnados, preparando-os para futuros trabalhos e atendendo o sofrimento, né? Os 1000 problemas. Eu lembrei aqui a casa, vocês não sabem, a cada dia que passa, mais trabalho nos chega, mais trabalho. Então, a todo momento, chega alguém aqui com as suas dores e que a gente precisa atender. E os guias disseram que vai aumentar ainda mais. Hoje foi um trabalho intenso, sábado foi muito intenso, e a cada dia que passa, mais almas sofridas, com espíritos sofridos, aportam a nossa casa em busca de socorro, de um lenitivo. E a gente vai fazendo o que pode, na força, no limite das nossas forças. Dispondo, aqui que a gente está, né? Dispondo de uma semana. A gente leu tudo essa página, né? Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial, desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado das ordens de serviço ou das situações. Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto a particularidades. Excetuava os deveres que lhe competiam, onde
como e quando determinassem os desígnios superiores. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com um acendrado devotamento ao bem do próximo. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Ele falou aqui o socorro imediato a infelizes, evitando, por quanto possível, a loucura, o suicídio. É exatamente o que está acontecendo aqui na casa. Quantos acorrem aqui e a gente, com a conversa, com a ajuda dos espíritos, estamos conseguindo evitar suicídios e loucuras. Quantos? Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, um minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos. Seguindo-lhe, pois, os passos, afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Em torno de árvores robustas, de copas farfalhantes, alinhavam-se à maneira de sentinelas adrede postadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando em surdina. O recinto, iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Amigos de toda a esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir a santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo alcacifado de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avisou-me: na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas, que se candidataram aos serviços de vanguarda. Olha só, o que a gente brinca aqui, no final da noite de cada aula, a gente diz assim, meia-noite todo mundo aqui, né? A gente sempre diz. Por que a gente fala isso? Para a gente ter atenção, estar vigilante com o que a gente vai ver quando chegar em casa, ligando a televisão, ou ligando as redes sociais, que hoje todo mundo vê no celular, para que possamos vir para cá, para essas instruções que o Calderaro vai dar a um grupo de encarnados. É a gente pedir ao nosso anjo da guarda que nos traga para cá durante a madrugada, porque quem dorme é o corpo. O espírito sai do corpo. E para onde o espírito vai? Tem espírito que vai pular carnaval, tem espírito que vai em busca dos seus interesses pessoais, atrás do seu tesouro. Enfim, qual o nosso interesse? Nós não estamos buscando a elevação? Então a gente precisa vir para cá, pedir a Deus que nos traga para cá, que não nos desviemos do nosso caminho e facilitar essa vinda, buscando
antes de dormir, fazer uma prece e não ouvir nem ver essas coisas, né? De crime, de violência, de sexo, enfim, que só traz desequilíbrio. Vou ler de novo. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo. Quer dizer, não é só espírita. Espiritualismo em suas correntes diversas, que se candidataram aos serviços da vanguarda. Vanguarda é um serviço à frente. Tem a retaguarda e tem a vanguarda. Nós espíritas estamos na vanguarda do conhecimento teológico hoje na Terra. Não tem outro mais abrangente do que a doutrina espírita. O assistente esclareceu de pronto. Antes, né? Exclamei curioso. Não se trata, pois, de assembleia que agrupa indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e recém-libertas da zona física em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificam uma boa vontade, exercitam-se na iluminação interior por meio de esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para o serviço da frente. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhe ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossa esfera de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, por intermédio de recordações imprecisas. Então, você vê aqui exatamente que os nossos guias têm dito através das mensagens: não tenham medo, não tenham medo, vocês estão protegidos. E quando a gente vem para cá durante o sono físico, a gente vai fixando esses conceitos,
que depois vem em forma de intuição para as nossas ações, tanto na casa espírita quanto nos problemas adversos da vida. Daí a importância de deitarmos o mais cedo possível, orarmos e buscar um descanso, dormir tranquilamente para vir para cá. Alguma pergunta? Mais água. Até então não começou a tarefa ainda, né? Ainda está falando aí, fazendo a apresentação de modo geral. Onde que eu parei? Hã? Fez, né? Então vamos lá. Fez breve pausa e concluiu. Os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno recordava-me o lar da terra, contornado de jardim, do seu jardim em noite cálida. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais sob os raios da lua afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações. Nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhe aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente? Ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Olha quanta coisa a gente aprende durante o sono físico. Ninguém faz ideia aqui na Terra dessas assembleias. Até mesmo nós espíritas nos esquecemos disso. A importância do sono físico, do nosso sono durante a noite. Sono é físico mesmo, né? Estou usando um pleonasmo aí, sono físico. Então, a importância do nosso sono. Nos prepararmos devidamente para repousarmos. Porque há muito o que se fazer. Há muito o que se fazer. Eu não sonho com nada. Hoje uma pessoa, a gente atendendo aqui, ela perguntou, qual a sua mediunidade? Eu falei, nenhuma. Aí ela contou a dela lá. Eu que bom que você é médium, nenhuma. Então eu não me lembro. Eu fico até feliz quando alguém chega para mim e diz, eu sonhei com você. Hoje a Dilane sonhou aí no trabalho e eu estava junto. Isso nos deixa feliz, né? É sinal que a gente está vindo trabalhar. Então a gente precisa se preparar o melhor possível para dormir. Porque é igual à morte, né? Ninguém morre e ninguém descansa.
só no capítulo 2 que começa lá a preleção de Eusébio. Mas vamos lá, vou ler um pouquinho aí, mais uns 10 minutos e vou parar. Calderaro percebeu minhas silenciosas perquirições e acrescentou. É aqui que nós estamos, né? Hã? É aqui mesmo. Calderaro percebeu minhas silenciosas perquirições e acrescentou. Nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. E o edifício da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas imprevistas a imprevistas renovações. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciados da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Então, o que ele disse aqui? Que esse trabalho é para a manutenção do equilíbrio, que a sociedade está em busca do aprendizado científico, da busca do aprendizado da matéria. E esse trabalho prioriza o equilíbrio, a manutenção do equilíbrio durante a noite de sono. E preparar esses iniciantes para um trabalho espiritual. O ocaso não opera prodígio, qualquer realização a que planejar, atacar, por a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração da nossa parte. Lançou-me olhar significativo e concluiu. As asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Nesse momento, aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro, informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia um missionário ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude, com que em geral imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente, qual simples colega. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que, aqui e ali, se entretinham, e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé, observando-o, quase frente a frente,
Eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Consolidada a quietude do ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito. Dilacera-nos os véus do ser, herdeiros da imortalidade. Buscamo-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frontes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares nesse campo terrestre. E antes de tudo, louvamo-te a grandeza que nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos, para que atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberano, agora e sempre, assim seja. Poxa, uma prece dessa, que nem eu entendi todas as palavras, só daqui a alguns milênios, né, para fazer, né? Eu li rápido a prece, a gente nem sempre presta atenção quando está ouvindo, né? Uma prece longa, mas com muitos detalhes. Ele se colocando ali numa posição uma posição submissa em relação ao Pai. Alguma pergunta? Então, falta só 2 parágrafos aqui para a gente encerrar esse capítulo 1. Na verdade, o livro, a história, começa mesmo no capítulo 2, que é a preleção de Eusébio para os desencarnados e encarnados que vão a essa reunião. Como acontece aqui em nossa casa. Todas as noites tem trabalho, tem reunião. Às vezes, assim como a gente faz reunião entre nós, eles fazem conosco, instruindo-nos. Uma reunião com o Dr. Erma, uma reunião com o Antônio de Aquino, com o Altivo, e por aí vai. E outros espíritos que não conhecemos. Aí a gente termina o capítulo assim. Fim da comovente rogativa, o orientador baixou os olhos novoados de pranto, e então vi, dominado de júbilo, que da
incognoscível altura, uma claridade diferente caía sobre nós em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada choviam num recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma, ao contato dos eflúvios divinos. Reparei que minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a ventura transpareciam de todos os rostos voltados, estáticos, para o instrutor em redor do qual se mostravam mais intensas ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do Espírito. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Olha, ele aqui no final, acabou aqui. Olha, ele dá aqui, o André Luiz, ele faz uma prece de agradecimento depois da prece do Eusébio e do que ele recebeu. Então, eu vou ler frisando a última frase, né, que a gente tem na cabeça. A oração pode ser um agradecimento, um louvor, um pedido. A gente sabe do magnetismo que a prece derrama sobre nós, né? A paz que sentimos depois de uma prece. Mas olha o que ele diz aqui mais. Ó. Reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação de reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Então, através da prece, a gente tem acesso aos inesgotáveis recursos do poder divino, ou do divino poder, como ele colocou. Acesso aos inesgotáveis recursos do poder divino. Então, a prece é fundamental para a gente resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque ela nos dá acesso a esse inesgotável manancial do poder divino. Então vamos agradecer ao nosso irmão André Luiz, ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ao altivo e aos espíritos guias da nossa casa de amor, pela noite de estudos, de enlevo, de esclarecimentos. Agradecemos ao Pai Celestial, acima de tudo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor sempre, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor que vibra nesta casa, que encerramos os estudos em torno do livro O Mundo Maior, do nosso Chico, com o André Luiz. Que assim seja. Graças a Deus. CEA, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.